Eu sou Leonardo Santana, designer gráfico, e vou mostrar para vocês uma apresentação super dinâmica de um projeto bem bacana que é da Nomadic Group. Então vamos lá! Bom pessoal, então estamos aqui na apresentação da identidade visual da Nomadic Group. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o desafio, os conceitos e a proposta do projeto em si. Então, o desafio inicial: revisar o posicionamento e identidade visual de uma agência de produção de conteúdo e marketing digital, com múltiplos serviços envolvendo branding, marketing e comunicação, que se vê como um braço essencial para empresas que precisam de comunicação e marketing digital. Aqui eu coloquei um destaque para o digital, que é o foco de trabalho deles, claro. E eu acho interessante a gente trazer esse resumo do desafio no início da apresentação, sempre com o intuito de conectar o cliente ao que a gente está transmitindo, né? O que a gente produziu juntos, inclusive. Então, todos os processos que eu faço durante o desenvolvimento do projeto, eu sempre reforço e confirmo com o cliente. É isso mesmo, o caminho é esse, para lembrar sempre que a gente tem que estar na mesma página e tem que estar todo mundo alinhado para dar sequência no desenvolvimento. Então, aqui eu entro com o conceito inicial, é o que permeia o projeto, né? Então, a nova era digital, ela derivou de mudanças constantes por conta das novas tecnologias que surgem a cada momento e cada vez em um espaço mais curto de tempo. Então, até mesmo nossos hábitos e comportamentos são influenciados por essas mudanças. As marcas e empresas ganharam proximidade com o público, assim como pessoas anônimas ganharam mais espaço, se tornando reconhecidas como celebridades nas ruas. Então, aqui eu trago um pouco do conceito que permeia o projeto e a intenção, claro. Então, ele não é exatamente um texto para a marca, mas sim aquilo que vai conectar a necessidade da marca estar presente nessa nova era digital. O que não tem habitação fixa, que vive permanente, mudando de lugar. Nomadismo. Então, a Nomadic Group ela vem desse conceito do nômade, né? O nome diz isso. Então, a marca se trata de 3 sócias que estão em distintos lugares aí do planeta, cada uma num país diferente ou numa região diferente do Brasil. Então, elas quiseram trazer um pouco sobre isso, mostrar que não importa onde estiverem, o trabalho dá para ser feito e bem feito, né? E também elas aproveitaram muito da questão do momento atual você fala muito sobre nomadismo digital, então é um conceito muito forte. Eu achei que elas se apropriaram bem desse momento, é um momento muito oportuno para isso, e claro, né, elas se aprofundaram mais para não ficar presa apenas nisso também. A proposta: entregar uma identidade que consiga transmitir o seu comportamento dinâmico com linguagem atual para clientes que precisam se adequar às novas tendências de comportamento de marcas e querem praticidade e agilidade nesse processo. Então, uma coisa que eu acho interessante, com as conversas iniciais, com o conteúdo do briefing, eu consegui entender e absorver que elas pretendem trabalhar muito com clientes que não conhecem muito sobre o tema, ou mesmo que conheçam, não querem focar nesse tema porque estão focados em outras estratégias, em outros objetivos da marca. Então, elas querem, né, como eu coloquei lá no conceito do desafio, ser um braço, uma extensão da empresa nesse tema, né, de marketing digital. Então, elas são super boas, super profissionais, todas muito experientes, então elas conseguem transmitir uma confiança muito forte, tanto para quem não entende quanto para quem entende, mas como eu falei, não está com esse foco no objetivo da empresa, né? Um conceito que eu busquei para a gente trabalhar a comunicação em si, que é uma grande força do trabalho delas, né? São alguns pilares, tá? A comunicação é um deles, é marketing, branding e comunicação. Mas a comunicação permeia todos eles. Então, branding se relaciona com essa comunicação, marketing também. Então, eu quis trazer essa relação de comunicação para a simbologia da marca. Então, a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. A informação transmitida, seu conteúdo. Então, achei um conceito interessante para amarrar todo o escopo de trabalho que elas entregam, né? Exclamar, exprimir espanto, alegria, admiração, etc. Por meio de exclamação, dizer com ênfase em voz alta e tom exclamativo. Aqui eu achei interessante porque eu quis trazer para o conceito a questão de que a comunicação por si só é o que todas as marcas fazem e tudo mais. Então eu quis tentar reforçar um pouco da questão da exclamação, ter um sentimento por trás disso,
ter um propósito por trás de tudo isso, né? Então por isso eu trouxe esse conceito da exclamação. Então agora quando eu for para o próximo slide, a gente entra um pouco no conceito que eu acho importante para vocês considerarem no projeto sempre, para sempre criar uma apresentação dinâmica e não simplesmente passação de slides, né? Então vocês podem ver que até aqui já tem alguns movimentos e agora eu entro com o logotipo, isso tudo feito em PowerPoint também, tá, gente? Então é uma ferramenta muito completa, muito poderosa para isso também, tá? Agora a gente vai entrar aqui na apresentação do logotipo. Nomadic Group of Marketing Solutions. Aqui uma coisa interessante, pessoal, que eu não trouxe lá no começo porque já estava validado com os clientes. No meio da apresentação eu vou falar um pouquinho sobre, porque é uma marca que já existia e ela estava passando por uma modernização, tá? Então o nome que elas utilizavam é Nomadic Group, eram as duas palavras, mas elas queriam encurtar para deixar uma coisa um pouco mais fluida e de mais fácil entendimento para os clientes. Então eu não excluí o group do nome, mas eu passei ele para o complemento. Então fica Nomadic Group of Marketing Solutions. Lembrando que elas atuam aí no mundo todo, tá? Aqui para trazer um pouquinho sobre a grid, né, de construção da marca, super simples, bem equilibrada. Não tem muito segredo aqui, mas é muito importante a gente sempre contar e considerar a grid para a construção do logotipo, ok? Então vamos seguir. Aqui uma aplicação em fundo escuro, essa é uma coisa legal também, lá na frente a gente vai falar um pouco sobre as cores. Então elas já usavam azul e vermelho, mas uma tonalidade muito fluorescente, então eles brigavam e competiam entre si quando aplicados juntos. Então o que eu fiz foi tentar atualizar um pouco os tons, né, para o que é utilizado mais hoje em dia, e tentar trazer um equilíbrio entre dinamismo e sobriedade. Então no coral aqui, que eu trouxe o vermelho para esse tom mais coral, eu quis trazer um pouco mais dessa modernidade, dinamismo e jovialidade. E para o azul, que era muito luminoso, né, muito brilhante, aí eu trouxe para um tom mais fechado, para que pudesse trazer um pouco dessa sobriedade e seriedade do trabalho delas, né? Então a gente consegue ver que a aplicação funciona bem, tanto no fundo claro quanto no fundo escuro. Então isso é bem legal. Vamos seguir. A tipografia, então a intenção do projeto é transmitir a fluidez do trabalho, uma forma que seja dinâmica e inserida em contextos variados, que navegue do lúdico ao sóbrio com facilidade. Então, como eu expliquei ali anteriormente, até em relação às cores, né? Com isso, a fonte escolhida para o desenvolvimento do logotipo foi a New Order, com formas arredondadas, reforçando a fluidez entre as formas. Então aqui, eu também fiz uma relação, lá quando eu falei da nova era digital, eu também quis trazer uma relação com o nome da tipografia, que é essa New Order. Eu achei interessante trazer um pouco desse conceito também. E claro, a fonte contribuía muito para o projeto. A fonte em si não tem as bordas arredondadas, eu arredondei para o logotipo. Até porque a New Order é uma fonte paga. Então eu trouxe ela para o logotipo e modifiquei, então a gente não fica amarrado à família tipográfica, mas sim apenas a base da forma. E para os textos corridos, eu busquei no Google Fonts para que fosse uma fonte livre, né, de uso, para elas poderem ter liberdade em utilizar nos conteúdos, etc. Então a gente não amarra o logotipo numa fonte paga, né, a gente só usou ele como base e ao mesmo tempo com uma fonte semelhante, que é a Poppins, para o texto corrido, a gente tem essa liberdade aí para trabalhar nas campanhas e nas comunicações. Então a família tipográfica escolhida como apoio da marca foi a Poppins, uma fonte disponível no Google Fonts para facilitar a usabilidade na web, foco de trabalho e atuação da marca Nomadic Group. Aqui é só um exemplo de aplicação, tá? Não é a proposta de web design que a gente fez para a marca, mas foi só para a gente poder já trazer um exemplo de aplicação. O trabalho delas é 100% online, então eu já trouxe com esse aspecto para a gente poder ter uma noção das cores sendo usadas em conjunto, logotipo aplicado e tudo mais. E também para dar um respiro, né, entre as informações. Aqui um pouquinho sobre as simbologias, então também eu trouxe os símbolos daquelas tipografias aplicados, onde eu arredondei as bordas para a gente poder ter essa coerência ali com o logotipo. Então essa aqui é uma questão de simbologias, tá, pessoal? Então ícones que elas puderem usar, criar, ou seja para uma campanha ou para algum material específico, para elas poderem ter essa visão de que
em alguns elementos essenciais a gente poderia arredondar as bordas para poder ter coerência com essa leveza que a gente quer levar para o projeto, né? E também aqui os tipos de símbolos que eu sugeri, como positivo, porcentagem, multiplicação, resultado financeiro e as hashtags para relacionar com o conteúdo digital também. Então, está tudo atrelado a escalabilidade, resultado financeiro, venda e o digital, né? Aí aqui o antes e depois. Então, como eu falei para vocês, aqui na esquerda, Nomadic Group Marketing Solutions é o que elas usavam. Então, o que eu fiz foi meio que compilar tudo para um novo complemento. E aí aqui a gente vê a diferença tanto de leitura quanto de respirar arejamento. Então, a gente vê que trouxe um ar de modernidade, de jovialidade para a nova marca. Aqui a apresentação de cores, então essa paleta de cores que eu sugeri para a marca, então o coral e o azul foram variações da marca anterior, e aí eu trouxe o amarelo como uma espécie de luminosidade para o coral, esse verde água como uma espécie de luminosidade para o azul escuro, né, o azul marinho, e o cinza como uma espécie de sombra para o branco. Então eu trouxe todos para que eles pudessem se relacionar de alguma forma, e aqui eu trago um exemplo, né, a transição. O exemplo vem em seguida, tá? Aqui foi só uma comparação do antes e depois. Então, olha os tons. O vermelho e o azul bem escuro, com o coral e o azul mais fechado um pouquinho, né? Eu tirei um pouco dessa luminosidade dele. Aí aqui eu entro em comparação. Olha a diferença. Olha como eu falei para vocês, na esquerda, tanto o vermelho quanto o azul, eles brilham na tela. Então, quando a gente coloca isso em conjunto, chega a causar um desconforto na visão. E como é um material completamente digital, isso gera um problema, né, nos conteúdos, nos materiais. E aqui, do lado, a gente consegue ver que eles se complementam, eles não brigam, né, eles não disputam entre si. E aqui, aquele exemplo que eu falei da luminosidade. Então, olha só, aqui no exclamação coral, eu trouxe tanto o amarelo quanto o branco, para dar esse aspecto de luminosidade. Então, como se batesse uma luz, né, mais quente no coral. E aqui no azul marinho eu coloquei aquele verde água como uma espécie de luminosidade também. Então, sempre buscando relacionar as cores, correlacionar as cores, né? As cores de apoio do projeto também foram inspiradas como pontos de luz sobre as cores principais, coral e azul marinho. Aqui eu apresento a marca lado a lado com alguns players semelhantes, né, de mercado e tudo mais, podemos considerar como concorrência, né, mas players semelhantes. Então aqui a aplicação no conjunto, fica uma boa aplicação, bem equilibrada. Isso aqui é muito legal trazer esses comparativos para a gente entender como fica aquelas aplicações em apoio a eventos, seja da própria marca ou de terceiros, como que essa marca se aplica junto com outros logos, sejam competidores ou não, tá? Porque é muito comum a gente pegar logo de cliente, quando você vai aplicar num conteúdo de evento e o logo desaparece, fica muito pequenininho, a leitura é impossível. Então isso aqui ajuda a gente a entender como que a marca vai se comportar lado a lado com outros players, tá? E aí aqui eu faço já uma brincadeira também, que elas comentaram que elas estavam criando um avatar para a internet, para o conteúdo digital delas, e aí eu sugeri uma possibilidade de nome ou um apelido para a marca que pudesse representar esse avatar. E aí eu trouxe a Noma Group of Marketing Solutions. E esse aqui não é uma troca de logotipo nem nada do tipo. Nomadic é a marca e é o que elas vão usar. O Noma pode criar uma espécie de intimidade com o cliente. Então, uma vez que o cliente já está dentro da marca, acompanhando o conteúdo do dia a dia, dá para se fazer conteúdo via e-mail, newsletters, aqueles comunicados de aniversário, de agradecimento, e também no conteúdo digital com esse avatar. Então a ideia é gerar uma espécie de intimidade com os seguidores, com os clientes que já têm alguma proximidade com a marca. Então, bem legal aí também para elas poderem ter esse nome de forma compacta, né? Aqui só um grande zoom praticamente, para a gente poder falar um pouquinho sobre a questão das bordas arredondadas. Puxei um pouco da atenção
no exclamação aqui e no balão de comunicação, né, que está aplicado no símbolo delas, eu trouxe essa sombra para que separasse as reticências. Ou seja, o balão de fala por si só já funciona como uma aplicação, como um ícone para elas. E essas reticências, ele gera um volume para trazer um pouco daquela ideia de personalidade e da comunicação própria que elas querem promover. E aqui a gente chega ao final da apresentação e onde eu abro para o cliente poder trazer as percepções dele e tudo mais. Claro que eu deixo livre para que, se ele quiser interromper e perguntar no meio do caminho, inclusive na apresentação a gente debateu bastante, foi super legal, complementamos muitas coisas, demos ideias e tudo mais. Mas aqui é onde eu pauso e falo, bom, e aí? Né? Esse aqui é um exemplo legal de compartilhar com vocês sobre apresentação dinâmica, movimento, trazer movimento. Isso é muito importante para o cliente ter uma percepção de como a marca dele vai ser viva no dia a dia, e não aquela coisa de passação de slides, simplesmente uma página atrás da outra, falando sobre conceitos, tá? Então, pessoal, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, o conceito da Nomadic Group of Marketing Solutions. Elas estão nativas já nas redes sociais, já começaram a usar a marca nova, acompanhem lá também. Valeu demais, tchau!